Obrigado. Bom dia, queridos. Graça e paz. Amém? Glória a Deus. Que bom que você está aqui. Que bom que você veio na igreja hoje. Que bom que Deus trouxe você até aqui nesse lugar. E eu quero, para isso, que você abra sua Bíblia no Salmo. E eu queria ler contigo, enquanto o pastor Lúcio falava aqui do Salmo 1, os meus olhos correram até o Salmo 4. E esse é um salmo que durante muitos anos foi o salmo da minha oração da noite, né? E a gente acostuma de orar algumas coisas, a gente nem sabe como é, de onde as coisas vêm, de onde as coisas vão, mas eu meio que decorei: em paz me deitarei e logo dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Mas esse salmo ele tem todo um contexto aqui, é um salmo de Davi, e Davi sendo um homem importante, tendo um cargo importante na sua vida, ele estando ocupando uma posição de destaque, ele também tinha muitos inimigos, outras pessoas se aborreciam, na verdade, ou chateavam, ou irritavam, ou magoavam, e a gente começa a ver que quanto mais alto ou maior a gente for, parece que atrai mais a atenção. E antigamente tinha até um ditado, né? Quando a árvore é frutífera é que se taca pedra. Hoje não tem mais isso, né? Isso é um ditado aí de outros irmãos mais antigos, talvez, porque antigamente a gente ia para a rua, pegava a pedra e tacava na árvore para cair a manga, né? Ou para cair o jambo e para cair as frutas e tal. Hoje não tem mais esse negócio, mas a ideia não é a mesma. Parece que quanto mais você faz, mais te tacam pedras. E Davi, ele tinha essa expectativa no seu coração. E Davi, então, ele no Salmo 4, ele está expondo aqui aquilo que está dentro do seu coração e que, na verdade, é o desejo, talvez, de muitos de nós, talvez seja assim, o motivo de muita gente acordar todos os dias. E é impressionante que o motivo que leva muitos de nós a acordar todos os dias passa a ser o motivo que leva muitos de nós a perder o nosso sono. É impressionante. E aqui no Salmo 4, se você ler comigo aqui, é o versículo 6 e até o 8, é exatamente isso que fica claro aqui nesse texto. Muitos perguntam: quem nos fará desfrutar o bem? Quem nos fará desfrutar o bem? Né? Todos nós queremos coisas boas. Amém, queridos? Todos nós temos projetos e planos de alcançar lugares. Tem gente que tem projetos materiais, quer comprar uma televisão de 60 polegadas, né? Aí tem até uma promoção da Black Friday de 55, mas aí a pessoa olha, aí discute com a esposa, aí liga a televisão, aí a televisão fica com defeito, mas aí chama o técnico para endireitar. Na hora que o técnico vai em casa, liga a televisão, não apresenta defeito, porque isso acontece só de implicância, né? E a pessoa tem planos, sonhos, uma televisão, um carro, seja lá uma casa, uma roupa, aquele tênis ou aquela joia. E também existem outros desejos que estão no coração, que não necessariamente são materiais. Eu quero casar, eu quero ter família, eu quero ter filhos, eu quero ter netos. Outros ainda, que são desejos ainda que tem a ver até com a nossa sobrevivência. Eu quero ter saúde, eu quero poder andar, eu quero poder correr, eu quero envelhecer bem, eu quero jogar bola, nem que seja no gol, eu quero participar das atividades, eu quero, né? Mas a gente sonha, deseja, muitos sonhos. O fato é que muitos perguntam: quem nos fará desfrutar o bem? E aí acaba tendo um relacionamento com a vida, ou acaba tendo um relacionamento com a própria existência em busca do desfrutar o bem. Quando a Bíblia ela apresenta isso como uma consequência daqueles que buscam a Deus, e aí é uma crise, é uma tensão contínua e constante na vida de cada servo de Deus. Essa tensão de o Senhor nos fará fazer o bem. Em algum momento aqui, da canção que nós cantamos aqui hoje, estava escrito aqui, ó, Deus é poderoso, e tinha uma interrogação ali no final, né? Uma interrogação que não devia de estar ali mesmo. Mas é uma interrogação profética. Você crê que Deus é poderoso? Deus é poderoso mesmo?
Porque poderoso é a característica daquele que pode. E até que ponto nós entendemos que Deus pode? Então, essa questão de Davi, esse camarada envolvido em uma série de crises pelo cargo que ele ocupava, pela posição que ele ocupava, pelo destaque que ele tinha dentro da sociedade, pelo envolvimento que ele tinha com a política, com pessoas importantes, com o povo e o seu relacionamento com Deus, ele acabou tendo uma série de experiências intensas e profundas na sua existência, e nesse salmo aqui, ele começa a compor uma canção, sendo artístico como ele era, e ele fala: quem nos fará desfrutar o bem? Quem vai fazer com que a minha vida dê certo? Quem vai fazer com que a minha vida funcione? E aí a gente está na igreja hoje, e talvez seja essa a maior questão da sua existência. Quem nos fará viver o bem? E aí você conclui que para viver o bem, você precisa do dinheiro. Do dinheiro, exatamente, você conclui isso. Para viver bem, eu preciso de dinheiro. Talvez tenha sido essa a conclusão aqui, que Davi, que ele quis deixar claro, porque você pensa, eu preciso viver o bem, eu quero o bem. E para isso, para eu viver o bem, eu preciso de dinheiro. E para eu ter dinheiro, eu preciso estudar. Eu preciso trabalhar. Então, o que eu preciso para viver bem? Aí você vai determinando os valores que vão gerar em você aquilo que você entende que é necessário para você viver bem. Davi, ele tenta responder essa pergunta e fala: muitos perguntam, quem nos fará desfrutar o bem? Aí ele coloca esse questionamento e daqui a pouco ele sai desse questionamento, ele volta para Deus e fala: faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto, porque ele reconhece que é uma característica de Deus iluminar, clarear, melhorar, clarificar, tornar as coisas boas. Então, faze, Senhor, faze resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Então, aquele poderoso que estava aqui na interrogação, é uma boa questão para que você possa trazer isso diante de você mesmo e diante de Deus, porque muitos vêm para a igreja, para um culto, para buscar a Deus, pensando naquilo que vai lhes fazer desfrutar o bem, e pensando: Deus me ajuda a ganhar dinheiro, Deus me ajuda a ter um emprego novo, Deus me ajuda a ter família, eu quero desfrutar o bem, e de repente você vem aqui para ouvir que tudo o que você precisa para desfrutar o bem é estar diante do rosto, ou estar diante do Senhor. Isso é chocante. Essa é uma tensão que vai fazer parte da sua vida, vai fazer parte da juventude, vai fazer parte daqueles que estão: mas como é que eu vou comer? Como é que eu vou viver? Como é que eu preciso trabalhar? Com quem eu vou casar? Eu quero viver bem. Essas tensões, elas vão criando uma expectativa tão grande que conduz para um problema. Então, Davi fala: faze-me resplandecer sobre mim, sobre a minha vida, a luz do teu rosto. Por quê? Porque o Senhor enche o meu coração de alegria. Encheste. Encheste é passado, não é isso? Encheste é característica daquele que já encheu. Então, já foi cheio. Encheste, passado, já está cheio. De alegria. Então, quem tem a luz do rosto do Senhor, já foi cheio de alegria. Então, vamos lá. Isso aí começa a complicar, aumenta a tensão. A tensão vai ficando cada vez pior. Porque se a minha alegria ela não é completa, ou se eu não tenho uma alegria, peraí, o Senhor não encheu. Se o Senhor não encheu, está faltando alguma coisa na minha vida. Onde é que eu vou buscar? Onde é que eu vou procurar ser cheio? Onde é que eu vou? Porque o Senhor já encheu o coração de alegria. Então, eu não vou ficar precisando perguntar quem vai poder me fazer o bem, quem nos fará fazer o bem, porque o Senhor já me encheu de alegria. E no final das contas, eu quero viver uma vida bem, quem me fará fazer o bem, para que eu tenha alegria. Mas se eu já tenho alegria, se a luz do rosto do Senhor já me deu alegria, se eu já fui completamente satisfeito de alegria, e ainda tem mais, para não deixar dúvida, alegria maior do que aqueles que têm fartura.
Alegria maior do que aqueles que têm fartura. Uau! Abre aqui uma janela espetacular, impressionante, de que tem gente que tem fartura, mas não tem alegria. É difícil, dentro do da minha perspectiva de entendimento bíblico, ler um texto desse e não ficar preocupado com um tipo de ensinamento que é passado de forma sistemática, contínua e o tempo todo na vida dos que servem a Deus, de que é importante que você viva uma vida de fartura. É difícil esse ensinamento, porque se eu busco a vida de fartura para ter a alegria, existe uma alegria maior do que a vida de fartura, uma alegria maior do que daqueles que têm trigo e vinho. Eu não posso diminuir o tamanho do meu Deus ao tamanho da fartura, porque há uma alegria que resplandece através do rosto do Senhor, que é maior do que a alegria daqueles que têm trigo e vinho em fartura, ou seja, daqueles que têm tudo, comida, bebida, daqueles que têm os desejos do coração, daqueles que têm os bens da vida. E então essa tensão aumenta, porque aí você fala, bom, eu sou crente, eu vou à igreja, eu dou o dízimo, eu leio a Bíblia, eu vou ao culto, eu assisto mensagens, eu ouço canções, eu estou ligado nas coisas de Deus, mas não tenho essa alegria. Porque o seu desejo precisa ser ajustado naquilo que não vai roubar o seu sono. Veja, o versículo 8 fala, em paz eu me deito. E logo adormeço, porque só Tu, Senhor, me fazes viver. Sabe o que acontece? Aquela pergunta, quem me fará fazer o bem? E a resposta, quem poderá me fazer o bem? E a resposta a ela tira o sono de muita gente. Nós estamos num tempo da nossa existência que desejamos o bem, buscamos o bem, clamamos pelo bem, desejamos o bem, e isso é tão intenso em nossa vida que isso tira o sono, tira a paz, tira a alegria. E há muita gente que está dentro de um relacionamento com Deus sem entender. Talvez porque ensinaram de maneira distorcida, ensinaram que a alegria da vida está na fartura de bens, mas isso é consequência. Isso é consequência daquele que tem um relacionamento com Deus. Porque você pode ter tudo. Ou como diz uma canção da época dos mais antigos, né? Você pode ter a casa repleta de amigos, paredes e pisos repletos de bens, ter um carro do último tipo e viver conforme der na cabeça. Ou pode até ser, e aí essa música vem falando. Então veja, queridos, você pode ter tudo, mas a alegria de tudo nunca há de se comparar com a alegria que está no Senhor. Amém, queridos? E você está buscando ao Senhor, amém? Então, peraí, isso não quer dizer que o Senhor não vai te suprir aquilo tudo que você precisa. É exatamente o contrário, porque a Bíblia fala, busque em primeiro lugar o meu reino, a minha justiça, as outras coisas, elas vão ser acrescentadas, porque elas não vão trazer alegria para você. O que vai trazer alegria para você é a luz do meu rosto, é a presença do meu Espírito no teu coração, é aquilo que excede a todo o entendimento, que você não conquista, vem pela graça sobre a sua vida, que não é algo que vai ser fruto do seu esforço, fruto do seu casamento, fruto do seu trabalho, fruto das suas conquistas pessoais, é fruto da misericórdia de Deus sobre a sua vida, porque é Deus quem te dá, porque Ele escolheu amar você. A alegria do Senhor, ela é fruto da graça do Senhor. Então veja, isso nivela todos nós no mesmo patamar. Por isso que dentro da igreja não tem quem é mais importante porque é mais bem sucedido, ou é menos importante porque não é tão bem sucedido, porque a alegria, ela não vem do bom sucesso da vida, nem do insucesso da vida. A alegria, ela vem do Senhor. Porém, a tensão é essa.
onde eu coloco a minha alegria? A atenção é essa. O que me influencia a colocar a minha alegria no Senhor e o que me influencia para colocar a alegria no bem que a vida pode me dar, e fica essa loucura. Então Davi vai lá no Salmo 4, verso 1, ele começa a contar a história da vida dele, e ele fala: responde-me, quando eu clamo, ó Deus, faz o que é certo na minha vida, me faz justiça, dá alívio à minha angústia, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Isso é tudo que está dentro do nosso coração todos os dias das nossas vidas, querido. Todos os dias nós fazemos exatamente este questionamento diante de Deus. Ah, Deus, que eu clamo, faz a coisa certa na minha vida, tira a injustiça, eu estou sofrendo, me faz parar de sofrer, eu estou sendo maltratado, me faz parar de ser maltratado, maltratada, eu estou aborrecido, me faz parar de ser aborrecido, aborrecida, faça justiça. Senhor, eu estou cansado, Senhor, eu estou sobrecarregado, eu estou oprimido, me dá alívio para poder dormir. Os outros, os que não têm no Senhor a sua alegria, eles precisam de buscar outro tipo de alívio para poder dormir. Mas, Senhor, me dá alívio na minha angústia, tem misericórdia de mim, ouve a minha oração. Eu estava ouvindo uma música do pastor Antônio Cirilo, muito antiga, né? Muito antiga mesmo, talvez eu não vou chutar aqui o ano, mas 2000, 99, 2001, né? A música é ó minha alma espera em Deus. E é só isso. Na época que o Cirilo estava no tempo da repetição. Ó minha alma, só isso. Ó minha alma espera em Deus. Só isso, o tempo todo. E uma das ministrações que ele mesmo faz quando ele está gravando essa música é o seguinte, que quando a gente não consegue esperar em Deus, é porque o nosso coração se tornou incrédulo, porque a gente não acredita que Deus tem poder para fazer aquilo que Ele pode fazer em nossas vidas. A angústia, e eu me coloco do seu lado, do lado dos angustiados, né? Do lado daqueles que sofrem a angústia. Eu não me coloco do lado daqueles que têm as suas angústias satisfeitas, eu me coloco do lado de Davi, do lado de você que está aqui nessa manhã, do lado daqueles que buscam no Senhor o alívio dessa angústia, porque essa angústia, ela não nos deixará. É a tensão da nossa existência, da carne lutando contra o espírito, da luta que a gente tem de querer viver bem, e de descansar no Senhor, que nos fará ver o bem e habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para sempre. Ou como a palavra do Senhor diz, eu verei a bondade do Senhor. Então veja, alívio para a minha angústia é aquilo que nós estamos buscando nessa manhã diante de Deus, porque nós somos um povo angustiado. Angustiado porque queremos viver o bem. E aí entra a dificuldade que nós temos de manter a fidelidade ao Senhor quando nós não estamos vivendo o bem. E também a dificuldade que nós temos de manter a fidelidade do Senhor quando o bem chega nas nossas vidas. Aí você pode se perguntar, quem sou eu? Desventurado é o homem que eu sou. Porque se eu não tenho, eu sofro porque eu não tenho e abandono Deus, porque Deus não me respondeu a minha oração, não me livrou da minha angústia, não fez justiça na minha vida, não ouviu a minha oração. Agora, quando Deus responde a minha oração, quando Deus alivia a minha angústia, quando Deus me dá graça, quando Deus me dá prosperidade, eu esqueço, eu abandono, eu me afasto.
eu ignoro. É impressionante a capacidade que o pecado tem de entrar na sua vida e te fazer viver distante de Deus, de fazer você se afastar daquele que é o que vai resplandecer a luz da vida sobre a sua vida, para que você viva uma vida com plenitude de alegria, uma alegria maior do que aqueles que têm fartura de trigo, uma alegria maior do que aqueles que têm fartura de vinho. Então veja, no contexto, Davi ele vem falando, tem misericórdia de mim. Ele está sofrendo, ele está aborrecido. E no verso 2, ele vai desabafando, ele fala, até quando vocês, ó poderosos, ultrajarão a minha honra? Que linguagem rebuscada para dizer que ele está envergonhado, humilhado, aborrecido. E não por aquilo que ele fez, porque tem coisas que a gente faz que nos humilham. Mas é você que escolheu fazer. Mas estão armando ilusões e buscando mentiras. E ele está sofrendo por causa disso. E ele está sendo humilhado por causa disso. E então Davi, ele chega num culto domingo de manhã na igreja, lá no Ministério Palavra da Verdade, quando ele escreveu isso aqui, faz tempo, né? E ele chega no culto e ele fala, Senhor, me faz o bem, porque até quando eu vou ficar orando, o Senhor não vai me responder? Até quando, Senhor, eu vou ficar sendo envergonhado? Parece que ele já estava profetizando, Davi, né? Como nós somos pessoas que dependemos da aprovação dos outros e continuamente buscamos a aprovação dos outros, a ponto de nós nos sentirmos envergonhados quando alguém não nos aprova. Então, a minha crise enquanto pastor é lidar com um tipo de gente, que é o povo que somos nós, todos vocês, que querem a aprovação, mas em algum momento aquilo que vocês pedem, a aprovação, é reprovável. E como é difícil para mim, sendo pastor, declarar que o seu projeto, que o seu plano, que o seu sonho, que o seu ato, que a sua vontade, que o seu desejo, que o que você está fazendo é reprovável. Porque quando eu declaro que o que você está sonhando, que o que você está pensando, que o que você está querendo, que o que você está buscando, que o que você está empenhando as suas forças é reprovável, cria uma inimizade, um distanciamento, cria até uma antipatia. Por causa disso, né? Há muitos fracos e feridos e não poucos os que dormem. Tem muita gente morrendo. E quando alguém tenta, por isso aquela expressão, o sábio já sabe, por isso não aprende. Então, quando a gente vem diante de um Deus e coloca a nossa angústia e coloca a situação que está acontecendo no nosso coração, e a gente fala, até quando eu vou ficar sendo humilhado, até quando vão estar armando ilusões contra a minha vida, até quando eu vou ficar nessa crise, você está se declarando disposto a ouvir, a praticar, a acreditar, a entender que Deus é poderoso. Amém, queridos? Então a pergunta que eu te faço é, Deus é poderoso? Interrogação. Você que vai determinar se Ele é poderoso. Porque você pode dizer uma coisa e fazer outra. Então Deus não será poderoso. Mas até você pode dizer uma coisa e no final fazer algo que revele que Deus é poderoso na sua vida. Então o poder de Deus, ou o que Ele pode fazer, nem sempre é agradável ou vai nos agradar. Davi estava se sentindo desagradado por Deus. De repente, se Davi fosse lá na igreja, Davi ouvisse o pastor pregando, e o pastor ia falar, calma Davi, Deus está usando essa tribulação para talhar o seu caráter, para que você seja um homem segundo o coração de Deus. Deus está usando essa tribulação, esses poderosos, isso que você diz que é vergonha, para que você seja exatamente aquilo que Deus quer que você seja, para que você viva intensamente no centro da vontade do Senhor, e Deus tenha prazer na sua vida, e a sua alegria seja sem limite. Davi talvez batesse a porta na cara, ficasse irado, talvez por isso ele escreveu o que vem depois, no verso 4. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Quer dizer, me parece que ele está fazendo a queixa dele,
Me parece que ele está desabafando, eu estou injustiçado, eu estou humilhado, eu estou irritado, eu sou piedoso, eu estou irado. Aí chega o pastor e fala, acalma, que acalma coisa nenhuma, eu estou irado. E aí Davi, ele acaba pregando para ele mesmo. E como é bom quando a gente prega para nós mesmos, né? A gente facilita o trabalho do Espírito Santo e de Deus. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Tem até aquele jeitinho de falar, irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Aqui, ó, quando vocês deitarem, ou quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar, reflitam nisso. Está irado por quê? Está aborrecido pelo quê? Está chateado pelo quê? Pelo quê? É a lema do Matambo? O quê? Então veja, quando você ficar irado com a sua vida, irado por não estar vivendo o bem, irado porque a vida não está sendo aquilo que você sonhou para a sua vida mesmo, irado porque você espera ouvir uma palavra como Naamã, eu vou na igreja e o profeta vai sair e ele vai colocar a mão e vai balançar e eu serei curado, e chego na igreja, não acontece isso, eu fico irado. Irado com o quê? Reflita naquilo que Deus está fazendo na sua vida e aquiete o seu coração. É o que Cirilo ele ministrou na canção. Ó minha alma, ó minha alma, ó minha alma, espera em Deus. Ó minha alma, ó minha alma, ó minha alma, espera em Deus. E aí você fala, mas é repetitivo demais. Queridos, a gente só pode parar de repetir uma coisa quando a gente viver aquilo que a gente já está dentro do nosso coração. Então eu preciso repetir muitas vezes, espera em Deus, espera em Deus, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Aquieta a minha alma, Senhor, aquieta a minha alma, aquieta a minha alma, aquieta a minha alma, porque senão eu vou ficar só irado e não vou refletir quando eu deitar. O sábio já sabe, por isso não aprende. E aí quando eu deitar, eu vou ficar irado, eu não vou refletir, vou dormir? Não, a cabeça vai ficar remoendo. Eu estou com um problema, eu estou sendo humilhado, a minha vida está horrível, eu não tenho a televisão de 60 polegadas, eu não casei, eu não comprei o carro, eu não viajei, eu não estou com o trabalho que eu queria, eu não tenho o bem da terra. Aí você dorme no sábado à tarde, ou de noite, sábado bem tarde, domingo de manhã pergunta, vou na igreja para quê? Então veja, querido, a gente vai vendo que a tensão ou a crise da existência do homem de se render ao Deus que pode todas as coisas, é uma crise que acompanha a nossa vida sempre. Sempre. A angústia, a humilhação, o aborrecimento, a tristeza ou a tendência a ficar irado e talvez pecar por causa disso, acompanha a nossa vida sempre. Por isso o texto da ceia, ele vem e fala, 1 Coríntios, capítulo 11, o que eu recebi do Senhor, verso 23 em diante, eu também vos entreguei, que na noite que o Senhor Jesus foi traído, tomou o pão, agora 1 Coríntios 11, 24, tendo dado graças, agradeceu pelo alimento, partiu o pão e disse, isso é meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Verso 25 agora, da mesma forma, depois de ceiar, ele tomou o cálice e disse, esse cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor sem dignidade ou indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Examine-se cada um a si mesmo. Examine-se cada um a si mesmo. O que está sendo colocado aqui para nós é uma palavra dura. Porque se eu examinar direitinho a minha vida, eu vou lembrar que quem teria que ter morrido era eu. Quem teria que ter pago o preço da morte era eu. E se eu teria que estar morto, eu vou reclamar de quê? Eu vou me queixar de quê? Então veja, a gente vive um processo
de distanciamento da luz, da glória de Deus, que revela a grandeza do poder dele e que dá uma alegria que é maior do que aquele que tem a fartura. E a gente limita a nossa alegria à fartura. Nunca seremos fartos, porque a sanguessuga tem duas irmãs. Dá. Nunca há fartura para quem quer. Nunca há fartura para quem continua desejando. Nunca. E por causa dessa busca pela fartura, você gera ansiedade. Eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou produzir, eu vou trabalhar, eu vou estudar, eu estou ansioso. E na sua procura, como as coisas nem sempre funcionam do jeito que você planejou, se levantam inimigos, pessoas que têm coisas que você não tem, que podem fazer coisas que você não faz, e você começa a falar, os poderosos estão me humilhando. Os poderosos estão me humilhando. Então veja lá, pastor Ângelo reclamando de uma televisão de 60 polegadas que ele quer. Eu quero ter uma de 32 e não tenho. Eu estou humilhado. Aí você vai criando espectros de humilhação, que vão gerando em você um distanciamento cada vez maior da presença da luz de Cristo, e que fazem com que gere cada vez mais dentro do seu coração indignação, um afastamento da presença de Deus por aquilo que você não tem. E olha, se tem uma coisa que nós, seres humanos, pecadores, temos uma especialidade, é de focar no que é negativo. Eu não sei você, mas eu já fiz algumas vezes. Alguém virou e perguntou assim, escreva num papel de um lado os seus pontos positivos. Agora, do outro lado, escreva os seus pontos negativos. Eu não sei vocês, mas eu tenho mais facilidade em colocar os meus pontos negativos do que os meus pontos positivos. E eu escrevo, fala demais, às vezes é intenso demais, se balança demais, tem vários pontos negativos. Porque tem sempre alguém que vai além. Né? E com certeza tem alguém que vai além de você. E aí, os pontos negativos estão sempre em voga na nossa existência. E os pontos positivos, e aquilo que você tem de bom, e aquilo que Deus faz na sua vida, e aquilo que Deus já te deu, e aquilo que você já conquistou, e a alegria do Senhor que está sobre a sua vida, você é como se não tivesse essa alegria, e você ignora essa alegria, e você se perde na sua tristeza. Eu lembro sempre do texto de Esdras, reconstrução do templo. E quando acabou a obra, ali no livro de Esdras, eu tinha dois grupos bem distintos, olhando a mesma construção. Um grupo que se alegrava de ver aquilo que não existia, mas que agora existe. Um grupo que via coisas boas e chorava de alegria. Obrigado, Senhor. O Senhor restaurou, o Senhor nos deu. E tinha um outro grupo que olhou aquilo e falou, Senhor só deu isso para a gente, o Senhor não fez direito, o Senhor só deu isso. A mesma referência, sendo vista de perspectivas diferentes, gerando o mesmo resultado, choro, só que um era choro de alegria, o outro era choro de tristeza. Querido, é disso que se trata o Evangelho. A vida é a mesma para todos o tempo todo, mas a sua perspectiva passa a ser uma perspectiva de alegria no Senhor. Outros vão sofrer a mesma coisa que você sofre, mas o sentimento que está dentro do seu coração é outro, porque dentro de você tem um outro espírito, uma outra influência, uma outra vontade, um outro desejo, um outro impulso, outro Deus, outro Senhor, outra vida. Você é nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Então, quando você tiver dificuldades para dormir, clame ao Senhor. E diga, Senhor, por que eu estou sendo roubado na minha alegria? Senhor, por que eu não me satisfaço na alegria que vem do Senhor? Ou, eu posso pegar aqui e ler exatamente esse texto lá durante a madrugada. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Senhor, sonda meu coração. O que está dentro de mim? Eu estou achando que mereço algumas coisas? Eu estou achando que mereço algumas coisas, mas nesse exame que eu faço diante da ceia, eu tenho que entender que o que eu mereço é a morte, porque no final das contas, eu não acho que eu mereço a morte, eu acho que eu mereço casar, eu acho que eu mereço ganhar dinheiro, eu acho que eu mereço o bem da vida, eu acho que eu mereço ter o que todo mundo tem.
Esse todo mundo fica de fora quase um continente africano todo, esse todo mundo fica de frente de fora a Síria, esse todo mundo fica de fora muitos países da região da Ásia, mas o que todo mundo tem, eu também tenho direito. E todo mundo é sempre aqueles que têm o que você entende que é o bem dessa vida. E aí você começa a entrar numa crise existencial, dizendo, eu não tenho, eu não consigo, eu sou menos, eu não posso, eu fui esquecido. E aí o seu coração, inicialmente, ele fica calminho, mas depois de um tempo, você quando vê que não dá... Gente, tem coisa pior do que você ser ignorado. Tem coisa pior do que você ser ignorado. Né? Vem cá, Lúcio, vamos fazer um teatro aqui. Não precisa nem subir. É só não fazer nada, tá? Ô, Lúcio, tudo bem? Não me viu, né, gente? Não me viu. Estava distraído. Ele tá pensando na igreja. No dia seguinte. Ô, pastor, tudo bem, pastor? Tá me olhando, pastor? Eu estou te vendo, pastor. Pastor? Pastor? Ih, gente, ele deve estar com algum problema nos olhos. Vou falar com a mulher dele, ele não falou comigo. No terceiro dia, quarto dia, um mês depois. Oi, pastor! Não falou comigo de novo. Não vou me preocupar em falar com ele também. No outro dia, o que acontece depois de um tempo? Não, pior do que eu não falar mais. Eu começo a falar mais. Falo mal. Lúcio não fala comigo? Lúcio é mal educado? Lúcio não me dá atenção? Não é? Eu fico com raiva. Eu falei com ele. Aí eu choro de raiva. Eu falei com ele, Drica. Eu falei uma vez, eu falei duas, eu falei três. E ele não me respondeu. Pode sentar, Lúcio. Uma salva de palmas para o nosso ator, Lúcio, aqui. Que não fez nada. Então veja, a mesma coisa nós fazemos com Deus. A mesma coisa é o nosso relacionamento com Deus. Você cria uma expectativa. Tiago diz, não adianta criar uma expectativa naquilo que não é bom, naquilo que eu não quero para você. Você vai pedir para esbanjar no seu deleite? Não adianta criar essa expectativa, eu não vou dar. Mas você cria, e você quer, e você acha que merece. Você não examina, e diante da ceia, você fala, eu mereço, Senhor, eu mereço. Maranata, vem, Jesus. Mas espera um pouquinho que eu tenho que casar, eu tenho que passar na faculdade, eu tenho que passar no concurso, eu tenho que viajar o país inteiro, o mundo todo. Espera um pouquinho, volta não. Então veja, a gente tem o nosso relacionamento assim, e como as coisas vão demorando, não saem de acordo com o que eu planejei, eu pensei, o meu exame me leva agora a um sentimento de ser ignorado, o sentimento de ser ignorado, com o tempo me faz ter raiva. Eu estou dando para vocês uma aula de história, explicando o que foi o iluminismo, o que foi o período da Renascença, e o que nós estamos vivendo hoje, que é o pós-modernismo, que é um mundo que tem raiva de um Deus que eles acham que não existe e que está distante, porque querem o que Deus não quer que queiramos, desejam o que Deus não quer que desejamos, e buscam um Deus que não é um Deus da Bíblia, para alcançar aquilo que nunca Deus quis dar. E como Deus não faz o que deseja os seus corações, sofrem, têm raiva, se afastam de Deus, batem com a porta na cara de Deus, dormem sem refletir. Então veja, querido, nós estamos trabalhando diante de uma situação que é uma tensão contínua e constante, porque quem entende que Deus é poderoso. Deus é poderoso? Porque se Ele é poderoso, e Ele não faz o que eu quero, Ele não me dá o bem nessa terra, ou Ele não me atende, é porque Deus não está preocupado comigo, é porque Deus não me ama, é porque Deus não cuida de mim. Isso me acaba tornando alguém que ignora Deus, se afasta de Deus. Por essa causa, por quê? Porque nós não examinamos a nós mesmos. Muita gente está doente, muita gente morreu na fé, muita gente... Por quê? Porque se eu examinar a mim mesmo, eu vou entender que eu não mereço nada.
que eu estou vivendo um período de graça, debaixo da graça. A ceia diz para mim o seguinte: eu é quem deveria ter morrido, mas Jesus morreu no meu lugar. Eu é quem deveria ter derramado o meu sangue, mas Jesus derramou o sangue dele no meu lugar. Eu é que deveria estar pagando o preço, Jesus já pagou o preço no meu lugar. Se eu não entender isso, a minha relação com o meu Deus será uma relação de interesse. Por isso que não é o socialismo que resolve, também não é a direita que resolve, não é o meio que resolve, o centro, nada resolve. O que resolve é o anseio do coração do homem para ele entender que está sendo bem tratado, que não está sendo discriminado, que não está sendo alvo de racismo, não está sendo alvo de injúria, que não está sendo alvo de humilhação. É o coração cheio da presença, da glória de Deus. Porque quando a presença do Senhor vem, ela te satisfaz. E se vem uma ofensa, aquilo é da pessoa que ofendeu, bateu do lado de cá. Olha, a ofensa é tua, pode continuar contigo, eu não vou revidar, não é isso. O que você fala é a sua realidade. O que eu sou é o que eu sou. Eu não entro naquilo que você falou. O senso de justiça é alterado quando eu encontro a luz de Cristo. O senso de prazer é alterado quando eu encontro a luz de Cristo. O senso de alegria é alterado quando eu encontro a luz de Cristo. Então, tudo que nós precisamos fazer é encontrar a luz de Cristo, o nosso Senhor, todos os dias da nossa vida. Por isso, a nossa oração nessa manhã é: Senhor, derrama luz nas minhas trevas. Derrama, Senhor Deus, da tua presença. Moisés, quando subiu ao cume do monte, lá no livro de Êxodo, no capítulo 33, no Monte Sinai, ele sobe à presença de Deus, ele fica lá, ele não sabia, mas quando ele desceu, o rosto de Moisés estava impregnado com a glória de Deus. Porque a glória de Deus, ela é transferida para nós quando nós estamos vivendo diante da glória de Deus. Às vezes a gente se pergunta: como é que eu aguento tudo isso? Como é que eu suporto tudo isso? Como é que eu consigo passar por tudo isso? Como é que eu dou conta de passar por tantas coisas na minha vida e ainda sobreviver, e ainda continuar, e ainda ficar de pé, e ainda me manter firme? Como é que eu posso fazer isso? É a graça, queridos, é a graça. Uma das maiores definições de graça é que você ainda está aqui. Eu vou repetir. Uma das maiores definições de graça é que você está aqui, buscando a presença do Senhor, se consagrando a Deus, consagrando o seu domingo, buscando a presença do Senhor. Aqui não tem luz, câmera, ação, movimento, aquela luz. Não é periscópio, nem é estetoscópio, mas terminicópio, aquela luz que fica assim, movimentando, né? Não tem caleidoscópio que muda a visão, aqui não tem emoções, aqui tem o quê? O que te atrai para esse lugar? O que te atrai para esse lugar? Você quer a luz de Cristo sobre a sua vida. Você quer que aquilo que está escrito na palavra seja liberado sobre a sua vida, e isso é liberado dia após dia. Por isso você chegou até aqui.